Bem-vindos, bem-vindas, queridos amigos e companheiros. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos este momento comemorativo do 20º ano de existência da Seara Espírita Centelha de Luz, para, neste momento, discutirmos e trazermos o assunto intitulado A Missão do Centro Espírita. Antes de iniciarmos a nossa tarefa propriamente dita, vamos elevar os nossos pensamentos até onde encontra-se o nosso Mestre Jesus, rogando sua ajuda, amparo e proteção neste dia comemorativo, marcante, de um trabalho árduo, mas muito recompensador, e nesta modalidade virtual de nossa prece, de nosso trabalho, emanamos aqui as nossas vibrações e as nossas emoções para todos aqueles queridos irmãos e companheiros. E assim pedimos permissão para darmos prosseguimento à nossa atividade. Como se apresenta aqui na tela, neste momento, vemos a pergunta que foi elaborada inicialmente: o que é um centro espírita? E a definição que encontramos, que foi elaborada pelo Centro Espírita Reformador em janeiro de 1951, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Vamos dar prosseguimento a este tema, a este assunto, explorando inicialmente a essência da palavra missão, onde a sua definição consta que se trata da incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Neste caso, vamos procurar abordar, de acordo com a nossa obra básica do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra, a missão dos espíritas e a missão dos profetas. Desta forma, introduzimos o nosso assunto relatando que neste século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Desta forma, aproveitamos a ocasião para refletirmos sobre Sócrates e Platão, dois filósofos que são citados na base teórica, vamos dizer assim, filosófica do Evangelho segundo o Espiritismo, que desde a época deles já se divulgava, já se propagava a importância do mundo espiritual.
Então, eles foram precursores do cristianismo e do espiritismo, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, que diziam que as grandes ideias jamais irrompem de súbito, quer dizer, não aparecem por acaso. As grandes revelações estão disponíveis, mas não vêm para a gente de uma hora para outra. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Um exemplo que sempre me chama muito a atenção foi quando a Igreja Católica acreditava que a Terra era o centro do universo, e Nicolau, nos estudos astronômicos de Nicolau Copérnico, foi evidenciado que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra. Isso lhe custou a vida, foi preso. Toda vez que um homem vem trazer uma revelação muito profunda, é quase um choque àqueles que já estão presos e arraigados nos dogmas já estabelecidos durante muito tempo. Então, isso não é por acaso. Nós temos que estar prontos e preparados para que algumas revelações ocorram de forma, às vezes, abrupta, inesperada e rompendo os paradigmas conhecidos até então. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo e doutrina. Significa que algumas pessoas vêm com a missão de fazer este trabalho árduo, muitas vezes doloroso, trazendo as boas novas e as informações modernas. Ainda neste tema, Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, significava o quê? Crenças vazias que não acreditavam numa existência após a vida. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada do que o paganismo, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato histórico que a ninguém será possível apagar. A mensagem de Cristo vem de uma forma tão profunda, uma verdadeira revolução de conceitos, mas que ela existe e que ela está entre nós até hoje e foi vivenciada, foi exemplificada. Então, este é um exemplo sublime, divino, de um ser que veio até nós com a missão divina de revelar as verdades, as verdadeiras leis de Deus. Estes mundos de expiações e provas, ao qual ainda nos encontramos neste momento, podemos dizer que os espíritos em expiação, que estão em períodos provatórios, se nos podemos exprimir desta forma, são exóticos na Terra. Significa que eles vieram de fora. Significa que nós, como espíritos expiantes, temos origem em outros planetas, mas que viemos morar aqui, por enquanto. Nós já vivemos em outros mundos, e de lá fomos excluídos, em consequência da nossa obstinação no mal.
e por nos haverem constituído em tais mundos, formados nestes mundos exóticos, no sentido de extra da Terra, fora da Terra, lá nos formamos e ficamos presos, persistentes na prática do mal. E isso foi a causa da perturbação para as boas pessoas. Então, de lá fomos expulsos. Um exemplo tradicional é os exilados de Capela, mas tem vários outros, não foi o único. Então, tiveram de ser degradados. Nós fomos expulsos de lá desses planetas, porque esses planetas precisavam evoluir, e nós encontrávamos presos no mal e fomos então degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados. Então, quando fomos degradados desses mundos originais que estávamos, encontramos nos novos mundos, neste caso, o planeta Terra, onde nós estamos, encontramos espíritos mais atrasados. E assim nós viemos com a missão de fazer com que estes seres mais atrasados, evoluíssem, porque tínhamos, apesar desse aspecto firme na maldade, tínhamos inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que já havíamos adquirido. Então, pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão. Então, nós podemos estar em vez de sermos esses resistentes que citamos anteriormente, existe a condição daqueles espíritos que já encontram-se em condições mais elevadas, mais adiantadas, e que solicitam uma missão, uma tarefa para executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a sua luta. O que significa? Que os espíritos, já em graus mais elevados, requerem tarefas, missão, para ajudar aqueles espíritos que foram expulsos, que estão ainda arraigados no mal, estão ainda em dificuldades de compreender o seu estado evolutivo e assumem uma missão para ajudar. Então não significa que aquele querido espírito companheiro mais elevado haverá uma vida tranquila, mansa e pacífica. Quando ele assume uma missão, que são missões difíceis, muitas vezes passará por grandes provas, muitas dificuldades, sofrimentos. Não será fácil nenhuma das suas tarefas. Entrando agora nas 3 características que descrevemos inicialmente, a missão do homem inteligente na Terra. Então significa que homens pedem compromissos, assumem compromissos, e ele, quando está na Terra, já dotado, porque é um atributo do espírito a inteligência. A criança tem inteligência, ela aprende. Então nós, na infância da nossa vida espiritual, temos condições de aprender, colocar em prática. Nós temos a nossa consciência, nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa prática,
nós temos a nossa experiência e a cada passo que damos na nossa vida, avançamos e assim temos condição sempre de auxiliar aqueles demais companheiros que encontram-se nos estágios iniciais. Se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, nós sempre temos condições. Mesmo no tempo que vivíamos na caverna, nós observávamos e tínhamos condições de aprender e desenvolver. Aprendemos o fogo, aprendemos a pedra lascada e assim por diante. Eu acho interessante quando alguns dos filósofos que costumo estudar diz que, por exemplo, o gato vai ser o mesmo gato a vida inteira, porque gato só sabe ser gato. Se você der alpiste para o gato comer, ele não vai comer alpiste. Ele só vai comer aquilo que ele, na mente dele, está acostumado. Ele vai fazer o gato que vivia no Egito, fazia a mesma coisa do que o gato que vive hoje. O gato não tem essa condição intelectual diferente do homem, que vivia na caverna e encontrou. Ele é uma característica intrínseca nossa, do ser humano, esse desenvolvimento, esse progresso. Então o homem traz pessoas mais avançadas para ajudar a desenvolver aqueles que estão mais atrasados. Por isso há diferenças. Nunca teremos uma população homogênea, todo mundo igualzinho. A heterogeneidade da população que observamos no planeta Terra é em função das diferenças, das experiências e dos avanços. Continuando, repetindo, vou ler novamente. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a atualizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento que podeis desenvolver por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Cada um de nós temos atributos diferentes. Um de nós tem mais habilidade com as artes, outra com as práticas manuais, outras com as abstrações, outro de nós com os números, com as palavras. Cada um de nós temos atributos diferenciados que devemos compreender e desenvolver de acordo com a nossa natureza individual e as oportunidades que se oferecem em volta de nós. Nada é por acaso. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas profecias, pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal as suas missões e suportando as suas provas terrestres.
Veja aqui, queridos amigos e companheiros, que primeiro falamos da missão das pessoas inteligentes na Terra e agora tratamos especificamente da missão dos espíritas. Quem são os espíritas? São aqueles que já adquiriram uma maior consciência dos assuntos espirituais. Já tiveram oportunidade de contato com os ensinamentos do mundo invisível, do mundo etéreo, e que já sabemos que o mundo real não é feito apenas daquilo que vemos, do mundo material. Sócrates e Platão já descreviam isso, que não somos formados apenas pela questão da matéria. Existe claramente, nesses seres inteligentes, questões importantes e que para nós espíritas somos convidados a nos debruçarmos sobre este aspecto que chamamos do velho mundo, que seria esse mundo de provas e expiação, que seria esse mundo primitivo, aquele mundo material, aquele mundo de comer os animais, aquele mundo bruto e violento, aquele mundo onde a conquista da terra e dos espaços e do ouro era o grande valor. O velho mundo e abismar do nada o conjunto das diferenças, das injustiças da terra. Este tempo está finito. São claras e evidentes os sinais em torno de nós que nos incitam, nos convidam a viver o mundo novo, o mundo da regeneração. E veja bem que a orientação que recebemos de uma forma enfática ides pregar o novo dogma da reencarnação. Apesar de sermos espíritos imortais, a sucessão das nossas experiências de vida através das reencarnações consiste ainda de um certo dogma na nossa sociedade. Algumas pessoas que às vezes perguntam: você acredita na reencarnação? Ah, não, morreu, acabou. E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. O que significa isso aí? Que nós iremos progredir. Essa elevação é o progresso moral, é o avanço na nossa consciência, na nossa experiência, na questão espiritual. Conforme vamos abandonando os valores materiais que nos trouxeram algum progresso na ciência e no conhecimento, mas em excesso, como demos atenção, trouxeram muita dor também e desequilíbrio. E Jesus diz: olha, se você foi bem ou foi mal na sua missão, se você assumiu um compromisso e você cumpriu totalmente ou parte, não importa. O importa é que você está contribuindo. Você tem uma missão e precisa suportar suas provas na Terra, lembrando que fomos nós mesmos que pedimos, negociamos com os espíritos superiores, que na maioria das vezes nos aliviam, mas a consciência das missões e dos compromissos que assumimos aqui na Terra são a parte mais importante da nossa vida.
vencer, isto porque a vida prosseguirá. Ainda tratando da questão da missão dos espíritas. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Veja que maravilha. Novamente, ide e pregai a palavra divina. Então precisamos, retornando, temos a inteligência, temos pessoas que vivem entre nós, trazendo as experiências, os ensinamentos. Estamos prontos e aptos para abandonarmos ou vencermos as etapas do mundo velho. Ide e pregai. Precisamos divulgar. Qual é a forma mais importante de divulgarmos? É o exemplo. É o nosso comportamento. É o nosso exemplo. Ide e pregai a palavra divina. Precisamos, então, estudar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação. Os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Quando reencarnamos, queridos amigos e companheiros, sempre temos conosco mais de um espírito elevado que nos ajuda e ampara. Nunca estamos sós. Por isso, não temos motivos para alimentar o vazio da depressão. Estamos prontos para abraçar e acreditar. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Então nós vamos encontrar companheiros que nós vamos dizer para mudar de vida, para largar os vícios, para abraçar novos valores, mas muito provavelmente nós pregaremos no deserto, como eu costumo dizer. A gente vai falar e o cara não escuta. Minha mãe dizia, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas isso não importa. Isso faz parte do processo, da dureza do processo. Porque essa voz exorta incessantemente a abnegação. Então nós vamos convidar as pessoas a largar aqueles prazeres fúteis, para mudar seus comportamentos de trabalho, para acrescentar novos hábitos, que neste momento, onde vivemos essa pandemia, esta condição de vida inesperada, é uma condição favorável para a nossa nova reflexão, para esta conversa interior. Se eu não posso estar presente nos barzinhos, nas reuniões, nos aniversários e nas reuniões sociais, eu posso aproveitar o tempo para meditar, para fazer leituras edificantes para o meu crescimento interior e refletir sobre as nossas missões. Pregareis o desinteresse aos ávaros. Imagina, você vai lá falar exatamente o contrário. A abstinência aos dissolutos. Pare de beber, pare de fumar, pare de intoxicar. A mansidão aos tiranos domésticos.
todos nós, podemos refletir. Tivemos na Semana Espírita da SEC Luz, na palestra de sexta-feira, a palestra de Elmo, tratando o assunto da família, ele aprofunda muito. Eu peço aos queridos amigos e companheiros, que aqueles que ainda não tiveram oportunidade, que assistam o vídeo que está disponível no nosso canal, na playlist da Quinta Semana Espírita, a palestra de Elmo, que trata desse assunto, que volta aqui e que está relacionado à missão dos espíritas. Então nós, como ditos espíritas, porque quem são os espíritas? São aqueles que já tiveram a oportunidade do conhecimento e do esclarecimento da reencarnação, como foi dito no slide anterior, né? Como os déspotas. Muito bem, vamos em frente. Ainda na missão dos espíritas. Dessa pregação que nós falamos agora, levando essas orientações sobre a verdadeira lei, podem ser palavras perdidas, eu sei, mas isso não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. O que significa isso aí? Você não vai encontrar facilidade. A terra é dura. Você vai ter que quebrar essa terra, você vai semear, vai dar uma seca, vai morrer tudo, você vai plantar de novo, você vai plantar de novo, você vai plantar de novo. E se por acaso não semear, também não importa. O importante é que cada um de nós, espíritas, cumpramos a nossa missão, ide e pregai. Nós temos essa responsabilidade. Eu costumo dizer que depois que a gente aprende, a gente não consegue desaprender. Eu não posso dizer mais, depois de eu ter estudado, depois de eu ter aprendido, que a reencarnação não existe, que a reencarnação é uma bobagem, que não há o progresso moral, que não há o progresso espiritual. Eu não posso mais dizer isso. Então me cabe estar aqui, como estou junto de nós, companheiros, dando o meu testemunho, que falo de coração aberto, falo naquilo que acredito. Minha lista de defeitos e dificuldades são enormes, sem fim, mas isso não tira o mérito do esforço de continuar tentando e avançando, porque a cada dia nós temos condições de avançar um pouco mais. Os fracassos, as dificuldades, isso não importa. Se nós vamos conseguir mudar as pessoas que estão junto de nós, não sabemos. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem um momento próprio. O que me importa é que o meu exemplo, aquilo que eu faço, precisa estar de acordo com as leis divinas, ou o mais próximo possível, ou que a cada dia eu me esforce mais um pouco e me aproxime mais um pouco. E ainda, chegando mais próximo da conclusão do nosso tema, está aqui a missão dos profetas. Lembra? Nós falamos em 3 missões, né? Dos inteligentes, da terra, dos espíritas, e agora vamos falar da missão dos profetas. O que é um profeta, então? Todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual são profetas.
quase que professores, não é isso? Instrutores, motivadores, transformadores. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Então nós temos aquela ideia de que o profeta é aquele que consegue prever o futuro, que vai dizer o que acontece lá na frente. Uma vez eu ouvi uma explicação sobre o profeta, que é o seguinte: bom, o profeta é uma explicação muito por que ele consegue prever o futuro. É muito simples. Se eu estiver no chão, eu só consigo enxergar 10 metros na minha frente. 20 metros, 50 metros, não vou enxergar 50 quilômetros. Mas se eu estiver no alto de uma montanha, se eu estiver num lugar elevado, a minha visão vai muito mais longe. Então, esta foi a definição que eu aprendi sobre a qualificação do profeta. Então, essa coisa das predições era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós aí e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Eu gostaria de fazer aqui uma introdução importante. Se nós estamos falando da missão dos espíritas e estamos falando dessa questão do ensinamento e do progresso, precisamos ressaltar que o tempo mais importante que nós temos para viver é o hoje. Sabemos que vivemos diversas reencarnações, mas não precisamos estar presos ao passado, muito pelo contrário, porque o passado é repleto de falhas, de momentos difíceis, de erros. Ele não vai trazer um benefício para mim, para nós, a não ser que a experiência adquirida, os ensinamentos absorvidos, a ampliação da consciência, o fortalecimento das práticas morais. E o futuro? O futuro vai depender do que eu fizer aqui agora, do que eu pensar hoje. Se eu passar o meu dia hoje meditando na paz e no amor, este será o mundo que eu viverei. Mas se eu cultivar, se eu for me vendo dentro de um panelão cozinhando no inferno, é assim que vai acontecer comigo, lá, né, o panelão, eu cozinhando lá dentro. Então, na essência da missão dos profetas, significa que aquele que é dotado de um maior conhecimento, ele tem a tarefa, ele tem a missão de instruir, de ajudar, de orientar. Se ele tem condições de ver para frente, você veja bem. Toda vez, é interessante isso, Divaldo Franco tem alguns comentários que ele faz, onde que ele fala, o homem está sempre prevendo o fim do mundo. Porque se o mundo acabasse, o homem se libertava das suas mazelas e ficava livre. Então, o mundo vai acabar. Ele demonstra aquele medo inicial, mas no fundo existe um certo desejo para que o mundo acabe. E o mundo não acaba e não vai acabar, porque a vida é imortal. Então todas essas predições
é uma frequente que aparece do Chico Xavier, o que vai acontecer em 2050, quais são as datas. Né? O mundo ia acabar em 2000, depois ia acabar em 2002, se me falha a memória, aquele negócio dos Incas, dos Maias, né? Isso significa que realmente acaba. Ciclos. E começam novos ciclos. E o espírita, e o espírito elevado, não faz esse tipo de revelação, mesmo quando ele sabe. Porque se ele está lá no alto da montanha, ele tem uma visão longínqua, bem mais distante, e assim ele consegue visualizar o que vai acontecer na frente, porque os espíritos de luz já sabem qual é a tarefa do Brasil, o que vai acontecer com o planeta Terra, o que vai acontecer depois do coronavírus, e assim por diante. Eles já sabem. Porque tudo o que acontece aqui no planeta Terra já aconteceu no mundo espiritual. Então, se nós somos espíritos elevados, nós conseguimos visualizar que isso já aconteceu. Nós estamos aqui, como se diz assim, confirmando. Né? Assim como eu estou aqui hoje conversando com os nossos queridos amigos e companheiros, isso já aconteceu no plano espiritual, com certeza. Eu só estou aqui confirmando o que já foi realizado. Né? Vamos em frente. Já que falamos tanto, ides e pregai, um item tão importante, o que significa isso? Né? Os frutos da árvore do cristianismo são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. Eu costumo dizer isso para mim é um paradigma muito forte. Se Sócrates e Platão, há 3.000 anos, né, 600 anos antes de Cristo, Buda também já falava, então, assim, a orientação e o ensinamento, esses frutos da vida, estão disponíveis para nós há muito tempo. Mas muitos poucos colhemos, poucos abraçamos. Por isso ainda continuamos construindo mundos de sofrimento. Lá no início comentamos que o Centro Espírita é uma casa de educação. E vimos também que para avançarmos e evoluirmos, precisamos aprender. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Veja que coisa importante. Né? Todos nós temos em nossa volta espíritos mais adiantados, que nos orientam. Mas onde estão esses espíritos que não vejam? A toda volta. Nós é que às vezes ficamos presos nas notícias ruins, degradadoras, ao invés de ouvirmos as vozes. Lembre do slide anterior. Os frutos estão aí. Ó. O cristianismo já espalhou isso por todo lugar, mas a gente não colhe. Então, nós somos espíritos que estamos em curso de educação para o nosso desenvolvimento, desfrutando do convívio com esses mais evoluídos. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação
E a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quer dizer, nós precisamos estar atento aos exemplos que estão próximos de nós para desenvolvermos a afabilidade e a doçura que nos levarão, vamos dizer assim, será uma lubrificação no nosso caminho em direção ao progresso. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Por isso que há um grande grupo de pessoas tão diferentes, né? Por isso que nós vivemos nesse planeta, com essa condição social, né? Hoje praticamente 7 bilhões de habitantes. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Nós fazemos o filho, o pai e a mãe, né? Faz a reprodução sexuada. E essa célula, esse ovo, o zigoto lá, vai receber um espírito que terá a missão de vir para cá para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Veja bem, nós recebemos um filho, que pode ser um filho próprio, pode ser uma criança que está própria, pode ser alguém que me procure, mas a condição é semelhante. A pessoa veio para a Terra, tem um corpo, recebeu uma alma para progredir, e nós, como espíritas, temos a missão de ajudar. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar. A casa espírita está incluída nisso aí. Por isso que eu estou fazendo toda essa introdução filosófica para explicar a razão de existência de um centro espírita. E nós precisamos entender essa filosofia. Em certas pessoas, fé parece de algo modo inata. Quer dizer, a pessoa tem uma fé danada naturalmente. Uma centelha pequenininha basta para desenvolver essa pessoa. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso ulterior. Ele já tinha aquele conhecimento, já tinha aquela vivência e rapidamente aquela pessoa dá uma palavrinha, é aquela história do pingo no i, né? Em outras pessoas é o contrário. Elas dificilmente penetram, quer dizer, as verdades espirituais, difícil. Sinal não menos evidente de natureza retardatária. Significa que são pessoas ainda mais reticentes, mais rebeldes, mais resistentes ou mais primitivas. As duas coisas. Porque às vezes eu já tenho algum conhecimento, mas eu fui refratário. Não, isso aqui eu não quero saber, isso aqui não quero aqui resolver o meu. As primeiras, quem são as primeiras? Que têm fé, que já tem mais, que tem um progresso espiritual maior. Já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, as resistentes, as refratárias, tudo tem para aprender. Estão com a educação por fazer. E essa diferença é que faz a educação. Não é isso? Lembra? Por isso que nós viemos dentro de uma humanidade. Ela, entretanto, se fará. Quem? A educação. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então, quantas reencarnações forem necessárias, nós faremos. Mas
podemos encurtar este caminho através do nosso esforço. É uma escolha, é a questão do livre-arbítrio. Muito bem. Feita esta introdução filosófica, vamos falar um pouquinho do centro espírita, afinal de contas, né? Quais são as práticas que acontecem no centro espírita? O centro espírita, como foi dito lá no início, uma casa de educação, as pessoas que assumem certos compromissos vêm com missões. Olha, você vai fundar um centro espírita. Olha, você assumiu lá numa encarnação passada que você ia ajudar, você ia fazer, orientar, mas não podemos esquecer que dentro da doutrina espírita é muito importante. O que é que eu vou fazer no centro espírita? Nós vamos seguir as obras do Kardec. A gente costuma dizer que, pergunta aí, está com alguma dúvida? Está escrito isso no Evangelho? O Evangelho diz que você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que andar de branco, tem que andar de preto, tem que botar um crucifixo, tem que botar música, tem que botar luz, está escrito isso lá no Evangelho? Então nós precisamos ter a base. Então estão aí as 5 obras do Kardec, o Livro dos Espíritos de 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, veja quanto tempo tem que foram escritos esses livros. A Gênese, 1863, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que segundo Anete Guimarães é o livro filosófico, conceitual, principal. Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, e O Céu e o Inferno, em 1865. Eu não vou entrar em detalhes, apenas quero dizer, a prática no centro espírita é a base, é isso aí. Tudo que você tiver dúvida, pode ou não pode, devo ou não devo, está tudo escrito nesses livros aí, certo? Só perguntar que lá tem as respostas. E no nosso centro espírita, como é que nós trabalhamos lá na SEC Luz? Quais são as atividades que nós desenvolvemos para atender aquelas questões que foram ditas no início, de uma casa de educação para o progresso moral e auxiliar aqueles mais refratários que estão mais em sofrimento. Primeiro passo, o atendimento fraterno. A pessoa vai para o centro, com aquele preocupação, com aquela dúvida, que nem a gente costuma dizer. Como o cara não tem mais para onde ir, ele vai no centro espírita. Pô, já fui no médico, já fui na farmácia, já não resolveu, ninguém resolveu. Então, eu vou no centro. Pronto, atendimento fraterno. Bater aquele papo, sentir a vibração. Próximo passo, reunião doutrinária. Eu costumo dizer que a base principal é a reunião doutrinária. Nenhum dos trabalhadores deve faltar uma reunião doutrinária, deve estar ausente, é uma reunião aberta, mas é uma reunião muito importante e especial para os tratamentos individuais, apesar de ser coletivo. Aí vamos para o terceiro passo. A pessoa fez o atendimento fraterno, está participando das reuniões doutrinárias, aí ela começa a se interessar, ela vai participar de cursos, seminários, palestras, e que existem lá sobre evangelização, sobre passes e mediunidade. Depois, aquelas que já estão mais avançadas podem trabalhar nas reuniões mediúnicas, fazer os trabalhos de desobsessão, já é uma reunião fechada, só para os médios, para as pessoas que estão preparadas para esse tipo de trabalho. Depois fazemos a fluidoterapia, que já é uma forma de tratamento da saúde, equilibrando os chakras e sendo um meio, um intercâmbio entre os médicos espirituais e os atendidos que estão aqui ainda no plano terreno. Temos o tratamento espiritual diferenciado, que esse é um atendimento mediúnico presencial, pessoas que estão numa crise muito profunda. Esse trabalho iniciou com a intenção de atender os casos de depressão, que identificamos que é um distúrbio em crescimento.
mas acabaram sendo atendidos também em outras situações graves, crises, normalmente trabalhos em crises. Vem sendo desenvolvido agora os trabalhos virtuais, né? Evangelho e Vibração para a Cura. São trabalhos quase que diários, feito pelo grupo que trabalha, por Regina e suas companheiras. O grupo terapêutico Luz, que faz um atendimento, vamos dizer assim, mais amplo, de questões psicológicas, de questões de meditação, atendimentos para idosos, grupo terapêutico Luz. E as partes de assistência social, que é a assistência direta. Tem o caso do Monte Gordo, tem a Regina que vem organizando curso de cabeleireiro, curso de costura, atendimento médico, tudo que a gente vai conseguindo ajudar, isso vai sendo feito, que é aquela assistência direta. Como é que eu vou fazer uma pessoa crescer espiritualmente se ela está passando fome, se ela está doente, se ela não anda? Então, existe assim, uma dedicação e também uma oportunidade de auxílio a isso daí. Finalmente, as recomendações sobre as práticas espíritas. Nunca é demais lembrar. Eu estabeleci aqui os 10 mandamentos. Espíritas, amai-vos, instruí-vos e unir-vos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Perdoar para amar. Fora da caridade não há salvação. Progresso moral e espiritual. Libertar do orgulho e do egoísmo. Dedicação e compromisso, isso é muito importante. Dar sem olhar a quem? Consciência sobre a nossa vida eterna. Então, são essas recomendações práticas sobre as nossas práticas que nós reforçamos aqui para não esquecermos. E assim vamos nos aproximando da conclusão do nosso trabalho de hoje. Agradecemos imensamente esta oportunidade de estar juntos, pedindo para que todos possamos vibrar e orar pelo nosso planeta, por todos aqueles que sofrem, aqueles que ainda têm dificuldade da consciência deste assunto que abordamos, que não são poucos os que sofrem ainda por essa tristeza, esse vazio, essa dificuldade de entender os verdadeiros valores da vida. Oremos pelo equilíbrio do nosso planeta, oremos por aqueles que se comprazem nas atividades do mal, reflitam o quanto estão sofrendo, o quanto estão perdendo tempo com sua própria mazela. Oremos por nós mesmos, porque também somos merecedores, e agradecemos a oportunidade, nos despedindo até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.